Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para a igreja. Esse é o povo que Jesus veio abençoar nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, desde já, primeiramente, quero agradecer a Deus por esta rica e maravilhosa oportunidade em poder contribuir na obra do Senhor. Glória a Deus, dando graças a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas. Não é fácil, uma pessoa como o irmão André e a irmã Adriana, a gente representar aqui, casal dedicado na obra. Glória a Deus, estamos aqui para fazer o melhor para o nosso Deus. Meus irmãos, os nossos jovens, eles, com a graça de Deus, desceram as águas, glória a Deus, para a glória do Senhor, e eu quero desde já, oportunizar alguns deles aqui nessa noite para agradecer a Deus por este tão grande milagre e por esta bênção. E vamos ouvir desde já a nossa irmã Raíssa agradecer ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Não fiquem tímidos, isso passa. Quando você chegar aqui, passa, vai dar tudo certo. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Pedir para os irmãos abrirem Gálatas 2:20. Enquanto isso, ontem foi o dia do batismo, né? Foi tudo muito lindo. Apesar que aconteceu muitas coisas que, né, deu até vontade de chorar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E no final valeu tudo a pena, né? Graças a Deus. Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé com o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, esse versículo fala sobre a entrega total da minha vida e dos que se batizaram para Cristo. Ontem, ao me batizar, eu declarei a todos que minha vida agora é de Jesus. E fico muito feliz por isso, até porque do que adianta eu dizer que amo a Cristo e não espalhar ao mundo que amo a Cristo, se eu não declarar isso ao mundo. Deus enviou o seu Filho amado para morrer por mim e por todos nós publicamente. Então, por que deveríamos ter vergonha de expressar o nosso amor por Ele, de até mesmo espalhar o seu evangelho e de falar a todos sobre o seu amor? Eu estou falando isso sobre vergonha justamente por mim, eu acho, né? Porque, às vezes, nós perdemos coisas incríveis por causa da nossa vergonha. Eu sei que Deus tem um propósito para cada um de nós, e, às vezes, nós perdemos algumas oportunidades por causa da nossa vergonha. Às vezes, a gente fica pensando, por que fulano acontece isso na vida de fulano, não acontece na minha? Porque Deus está dando bênçãos para fulana e não está dando para minha? Porque eu tenho vergonha, porque eu não consigo espalhar a palavra de Deus. Porque a fulana ora, jejua, ela faz tudo no secreto, ela adora Deus no secreto, enquanto eu tenho vergonha de expressar a minha fé. Então, tudo isso, eu só quero que Deus me ajude a perder minha vergonha, de todos nós que temos vergonha, para que nós conseguirmos espalhar o Evangelho de Deus e falar o nosso amor, e que Ele viva através de todos nós. Amém. Glória a Deus, coisa mais linda, né, meus irmãos? Fique à vontade para adorar o Senhor nessa noite, viu? Vamos ouvir também o João Marcos, também desceu as águas. Cadê o João Marcos? Amém, João Marcos, vem agradecer também, falar sobre o seu batismo. E logo após, vamos ouvir mais uma vez a Umadak louvar ao Senhor. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu vou lá em Salmos 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar a formosura do Senhor e indagar no seu tempo. Bem, eu estava esperando por muito tempo para poder ser batizado, e a sensação é muito boa, no caso eu senti uma grande felicidade. Eu me sinto muito grato por essa decisão que eu tomei. Agradeço a oportunidade. Da sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E o versículo 10 vai dizer assim:
O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e porá sobre firmes alicerces. Durante muito tempo, como os irmãos sabem, eu fiz o vestibular. E durante todo esse processo eu pedi orações aos irmãos. E quando o Senhor ele responde às nossas orações e nos traz, né, aquilo que a gente pediu, nós venhamos agradecer também. E é isso que eu vou fazer. Como os irmãos sabem, eu agradeci há uns meses atrás que eu passei em fono na Uncisal. E os irmãos não sabem, mas eu passei 3 anos fazendo o cursinho. E durante 2 anos dele, eu queria para odontologia. Mas eu passei um tempo estudando, não passei, estudava e não passava. E no 3º ano, no final do 2º ano, na realidade, eu decidi mudar para fono. Eu não conhecia esse curso, eu vim conhecer através de uns irmãos da igreja que já fizeram fono, né? O Alan é um exemplo deles. E eu achei muito interessante o curso. E quando eu novamente não passei em odonto, eu fiquei naquela angústia, naquela ansiedade, perguntando para o Senhor o que fazer. Se eu fazia fono, se eu fazia odonto, se eu fazia a minha família pagar a odontologia, ou se eu tentava mais um ano para odonto, para fono, uma angústia. E eu acredito que, principalmente na vida do jovem, nesse período de faculdade, traz uma ansiedade muito grande de o que nós vamos ser, se nós vamos ter uma faculdade, se nós vamos casar, se nós vamos ter um carro, se nós vamos ter uma casa. Acredito que todos nós nos preocupamos com isso, mas no período da juventude acontece muito, né? E eu tentei mais um ano para fono, passei para fono, e quando foi, há umas semanas atrás, saiu uma nova lista de espera e eu vi que eu tinha passado em odontologia na UFAL. E a Nicole, de alguns anos atrás, ficaria muito alegre com isso. Já estaria fazendo a matrícula, mas quando eu orei ao Senhor e quando eu falei, Senhor, o que eu devo fazer? Coloque paz na minha escolha. O Senhor colocou paz na minha escolha a partir do momento que eu decidi cursar fono. E eu fiquei muito feliz com essa aprovação, porque eu pedi uma aprovação ao Senhor e o Senhor me trouxe 2. Porque quando o Senhor ele fala, lance sobre mim toda a sua ansiedade, ele fala isso porque, o versículo continua, porque eu cuido de você. E quando a gente lança sobre ele toda a nossa ansiedade, ele cuida de nós e ele traz aquilo que a gente pediu. Ou muitas das vezes não traz aquilo que a gente pede, mas aquilo que a gente precisa. E eu não poderia deixar de agradecer, porque eu fiquei muito feliz, porque a minha visão era algo impossível aos meus olhos. Mas o Senhor, quando Ele quer cumprir algo na nossa vida, Ele cumpre e me trouxe muita felicidade. Então, eu sou muito grata, primeiramente, ao Senhor, à minha família, que sempre foi uma base de apoio durante esses 3 anos, ao meu pai, à tia, aos meus avós, ao João, aos meus amigos, ao meu namorado, Júnior, que sempre deu muito apoio. E eu sou muito grata por isso, porque o Senhor, Ele é fiel. E como nós cantamos, maravilhoso és, o Senhor é maravilhoso. E o Senhor, Ele cumpre as coisas no tempo certo. Foram 3 anos de muito estudo, de muita ansiedade, de muita angústia. Mas no momento certo o Senhor trouxe, e Ele trouxe em porção dobrada. Porque eu pedi uma aprovação e Ele me trouxe 2. E é isso que eu deixo para os irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, quero convidar aqui o nosso irmão Marcos Pedro para estar orando pelo pregador da noite, nosso irmão Raniel. Igreja de pé, meus queridos, vamos apresentar ao Senhor, o pregador da noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, estamos na Tua presença, muito gratos a Ti pelos louvores que entoamos a Ti e Te entregamos, Senhor. Agora chega a hora da palavra e nós Te apresentamos o jovem Raniel, Senhor Jesus. Que ele esteja, Senhor, abençoado por Ti e que o Teu Espírito Santo o conduza, Senhor, e inspire e a Tua igreja escute a Tua palavra. Deus eterno, fica conosco e em Teu nome eu Te agradeço por tudo e todos dizem, e graças a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Peço que os irmãos abram em Atos, capítulo 20.
Vamos fazer duas leituras. Primeiramente, o texto base que o Senhor colocou no meu coração, em Atos capítulo 20, dos versículos 7 em diante. E em seguida nós vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Primeiro texto que dá base a esta mensagem nessa noite tem por título a ressurreição de Eutico. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente. Ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram o jovem e ficaram não pouco consolados. Agora Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Que está escrito assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Amém. A igreja pode sentar, em nome de Jesus. Gostaria primeiramente, antes de tudo, agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, que nos concedeu a graça de estar, de certa forma, propagando o Evangelho e falando um pouco mais do seu amor. Agradecer também a confiança ao nosso pastor Tiago, que entregou seu púlpito esta noite, para que a minha pessoa assim fizesse a vontade do Senhor, ministrando algo da parte de Deus. Agradecer também aos nossos coordenadores, irmão André, que não pôde estar, irmã Adrianinha, nosso irmão André Luiz e a nossa irmã Tamar. Que Deus vos abençoe. E agradecer à igreja por ter comparecido, porque certamente Deus falará poderosamente às nossas vidas. O texto que Deus propôs ao meu coração está falando a respeito de Eutico, que tem como personagem principal, e de Paulo. Primeiro, para entrarmos de fato no texto, precisamos entender quem eram esses dois personagens. Eutico, o mais fácil e mais simples, era um jovem que vivia na região de Troade, região esta a qual Paulo estava pregando nesse texto que nós lemos. E a Bíblia ela só cita o nome de Eutico uma vez. Não dá muitos detalhes. Estudiosos acreditam que Eutico tinha a faixa etária de 8 a 14 anos. Agora nós vamos entender um pouco quem é Paulo. Paulo, por sua vez, o mais excelente. Para mim, depois de Jesus Cristo na terra, um dos que foram os maiores responsáveis por propagar o Evangelho. Paulo, como os irmãos sabem, foi responsável por escrever várias cartas no Novo Testamento, mais precisamente 13, desconsiderando Hebreus, porque Hebreus ainda existe uma resistência da parte da história de considerar que Paulo de fato escreveu Hebreus. Paulo, também podemos falar que, além de ser um dos maiores escritores do Novo Testamento, ele foi um dos maiores missionários, um dos maiores apóstolos
na questão do trato com a palavra do Senhor. Agora que nós entendemos a respeito de quem são os dois principais personagens do texto, de fato vamos entrar no texto nessa noite. Nós vemos que esse texto é um texto bastante pertinente para os dias atuais. É um texto que, por que não dizer, tem interligação com o período da igreja na terra, que se fala sobre escatologia. Os irmãos sabem que escatologia é o estudo das coisas que virão, as coisas finais desse mundo. Posso dizer com propriedade que esse texto é um texto relacionado à escatologia. E nós vamos entender isso mais à frente. Eu quero convidá-los a manter a Bíblia aberta para nós refletirmos um pouco sobre o que o texto está nos falando. Versículo 7 começa dizendo assim: E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. Ora, nós já entendemos que Paulo era um dos maiores missionários naquela época. E nesse período aqui, que marca esse texto, é o período que Paulo ele já tinha feito as 2 primeiras viagens missionárias e agora está na 3ª viagem dele. Como já foi dito anteriormente, Paulo estava pregando na cidade de Troado. Mas perceba que o texto, ele faz questão de destacar no versículo 7. Ajuntando-se os discípulos, e discípulos aqui não é só os discípulos de fato, mas aqueles que tinham desejo de ouvir a palavra de Deus através da boca de Paulo, estavam naquele lugar. No texto também faz menção de cenáculo. E para os irmãos que não sabem o que é cenáculo, cenáculo naquela época era um local em uma determinada casa, um quarto ou sala superior que os irmãos na antiguidade, eles se reuniam, eles adoravam o Senhor. Perceba que falou de partir o pão. Partir o pão, no caso, está se referindo à ceia do Senhor. Nós vemos que em Atos 2, Jesus Cristo já subiu ao céu, já teve a sua ascensão. E antes de ele subir, na sua última ceia, que foi justamente num cenáculo, ele deixa uma ordenança para os discípulos. Propaguem a minha palavra. Façam isso em memória de mim, celebrem a ceia. Esse partir o pão está nos dando a ideia de que eles estão se reunindo para cear, para cultuar, para adorar ao Senhor. Não só Paulo, não só os discípulos, mas as pessoas que tinham desejo de ouvir o que Paulo tinha para falar. Nós sabemos que Paulo foi um homem bastante usado por Deus. Ora, um missionário de grande nome. Alguém cuja história, e por que não dizer o Novo Testamento, está firmado depois de Jesus Cristo. Porque se dentre o Novo Testamento 13 livros foram compostos por Paulo, então podemos dizer que a maior parte do Novo Testamento é citado Paulo, ou as falas de Paulo. Nós vemos também que neste cenáculo, no versículo 8, está falando sobre luzes. O cenáculo estava cheio de luzes. E eu quero trazer para um contexto espiritual que essas luzes não são as luzes no literal, as luzes que a gente está vendo aqui no teto. Mas essas luzes estão remetindo também ao fato de quem está dentro do cenáculo. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quem está dentro do cenáculo é quem tem a ciência de que precisa prestar um culto ao Senhor. E se são pessoas que têm essa ciência de prestar culto,
são pessoas salvas, são pessoas que reconheceram que precisam adorar ao Senhor e, de certa forma, são luzes para o mundo. Nós vemos também que o texto, no versículo 7, faz questão de destacar: Paulo prolongou a sua fala. Mas o que eu acho interessante, e o texto central, o versículo central desta mensagem é o versículo 9. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção no que o versículo 9 está falando para nós. Perceba que ele está falando: então, um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Nós vemos dois elementos dentro desse texto. O primeiro elemento: uma pessoa que está dentro do culto, mas que não está cultuando. Uma pessoa que está dentro do culto, mas não reconheceu ainda por que está ali. O segundo elemento é um elemento que vai falar sobre algo que estamos vivendo atualmente. Ele cita sono profundo. Sono profundo aqui, trazendo para a espiritualidade da igreja, está falando a respeito do esfriamento espiritual, da falta de fé, da falta de culto que deve ser prestada a Deus. Eu acho que os irmãos já estão entendendo porque eu falei que esse texto é interligado à escatologia. Porque se os irmãos abrirem em Mateus capítulo 24, versículo 12, vai ver: e por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor esfriaria. E o que está falando no texto? Sobre frieza espiritual, sono profundo. Alguém que está disperso, alguém que não está entendendo, ou que muitas das vezes entende, mas não quer entender o que está acontecendo dentro do ambiente. E já foi falado aqui nessa noite a respeito de adoração. Tenho certeza que você não saiu da sua casa, e espero que não, para ver esse vaso que está falando aqui agora pregar. Mas eu quero crer que você veio adorar aquele que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Não eram qualquer pessoas que estavam naquele cenáculo. Eram os discípulos, os seguidores de Jesus Cristo. Eles creram na palavra, mesmo quando Jesus já tinha subido aos céus, e eles estavam buscando a face do Senhor, eles estavam aprimorando, eles estavam acostumados a viver na sã doutrina. Porque quando a gente vai estudar, na história eu estudei a respeito do cenáculo, nós vemos que o cenáculo era um local específico para a igreja na antiguidade, principalmente os discípulos, depois que Jesus Cristo ele sobe aos céus, era um local adequado para que eles se reunissem, adorassem, fizessem reuniões para o bom andamento da obra e partissem o pão, a memória da ceia. E quem está pregando é quem? Paulo. Quem está pregando não é qualquer pessoa. Quem está pregando é alguém que tem bagagem, é alguém que tem fala, é alguém que tem propriedade para falar. E sabe por que ele tem propriedade para falar? Porque nós vemos que, quando nós olhamos para o passado de Paulo, que ele era Saulo, a forma como ele foi resgatado pelo próprio Deus no caminho para Damasco, a sua trajetória, as 2 viagens missionárias que ele fez e agora está na terceira,
nós vemos que é alguém que tem propriedade para pregar e falar de evangelho, falar de amor de Cristo. Porque ele viveu na pele, ele sabe de onde ele era, de onde ele saiu e quem tirou ele. E a pergunta que Deus está fazendo aqui nessa noite: você lembra de onde eu te tirei? Você lembra quem você era no passado? Você lembra o que é que eu fiz na sua vida? E você sabe por que eu permiti que você chegasse aqui neste lugar? Você sabe por que eu constituí o chamado na sua vida? Você sabe por que eu te revesti com o meu Espírito Santo? Você está pensando que você recebeu o batismo para ficar calado? O revestimento de poder do batismo, nós vemos no passado e nós vemos nos dias de hoje, o objetivo era qual? Receber o batismo e ser cheio do Espírito Santo para propagar o Evangelho, para ser uma tocha acesa nas mãos do Senhor, para ser um instrumento usado por Ele. Então, se você recebeu o batismo, e esse texto aqui, essa mensagem, é uma mensagem de reflexão, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de refletir como está a nossa vida atualmente. Se você recebeu o batismo e você nunca mais falou em línguas, tem algo errado. O texto faz questão de dizer: Eutico estava no lugar onde tinha a presença de Deus, onde tinha gente qualificada para pregar e falar do Evangelho, onde era um ambiente propício para a manifestação do Senhor. E o que é que ele faz? Ele olha para uma janela, assenta na janela, e agora, por o discurso de Paulo ser extenso, o que acontece? Ele pega no sono, ele cai e ele morre. Isso aqui está nos dando a ideia de culto que deve ser prestado da forma e do desejo que nasceu no coração de Deus. E eu não estou dizendo aqui que para você prestar um culto, você precisa ser o mais santo, você precisa ser o mais limpo, o mais excelente, porque justamente essa é a ideia do culto. Você vir para cá e você dizer para Deus com a sua chegada: Senhor, eu sei que eu sou um miserável, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu preciso da tua presença, então eu vou fazer por onde? Eu vou buscar a sua face. Porque é necessário a adoração. E perceba que Eutico, ele não tem mais desejo na adoração. Ele não tem mais sensibilidade com a palavra, porque a palavra está sendo ministrada por Paulo. E esta palavra, nós sabemos que não é a palavra de Paulo, mas é a palavra de Deus. Quando nós abrimos a boca, como nós chegamos aqui neste altar, nós falamos aquilo que Deus coloca, porque quando Deus ele não quer que nós venhamos falar, ele não permite que da nossa boca saiam as palavras. Então, quando abrimos a Bíblia, e quando a Bíblia também está fechada, ela é a palavra de Deus. Quando estamos aqui, nós estamos propícios a ouvir a voz do Senhor. Eutico, ele não tem mais ciência do que é ouvir a voz do Senhor. Por isso ele procura a janela. Porque na janela, perceba que na janela, Eutico estava na janela para ter duas visões. A visão de dentro do culto e a visão do mundo lá fora. Talvez Eutico teve uma boa intenção. Imagine comigo, não era um lugar tão espaçoso, era um quarto ou uma sala, e é Paulo que está pregando, então
provavelmente está lotado de gente. Quem sabe não tinha ventilador nem ar-condicionado? Então Eutico não quer ficar no calor. Eutico quer ficar na janela. Talvez, por a casa está cheia, Eutico quer ter uma visão melhor. Não só de dentro, porque se ele vai para o fundo da sala, eu acredito que essa janela, pelo que a história diz, é no fundo da sala. Até pelo aspecto de quando Eutico cai, Paulo vê na mesma hora. Então, se Paulo estava pregando, como eu estou aqui, para frente da igreja, a janela, por sua vez, era adiante de Paulo. E nós entendemos que Eutico, quando cai, e nas possíveis posições que ele estava sentado nessa janela, eu compreendo que uma perna estava para dentro e a outra estava para fora. Então ele tinha a visão de dentro e de fora. Mas qual é o problema de ter a visão de dentro e de fora? É porque tem vezes que você está na janela e você só consegue enxergar a visão de fora, porque a visão de fora parece ser mais divertida, parece chamar mais atenção, enquanto a visão de dentro você não tem sensibilidade mais. É por isso que você está na janela. É por isso que você quer ter as duas visões, porque a visão do lado de fora te agrada mais. Ou você quer dizer para mim que você prefere ficar 2 horas de joelho do que passar um dia na praia? Eutico, ele estava com as duas visões, a de fora e a de dentro. Mas o que eu acho interessante nisso tudo, quando Eutico cai, nós vemos quem é que desce para socorrer Eutico? Paulo. Na hora que Eutico cai, há uma interrupção do culto. O texto faz questão de destacar. Caiu, Paulo deixou de pregar e foi socorrer ele. Com certeza alguém, naquele momento, se questionou. Esse rapaz foi imprudente, sentou na janela, caiu, e Paulo, em vez de continuar pregando a palavra, vai socorrer. E o que o Senhor está querendo dizer para nós com isso? Não importa se você está vivendo no seu pior momento. Não importa se você está vivendo num momento de frieza espiritual, num momento de fraqueza, num momento de fragilidade. Mesmo que você caia e morra, quem estava pregando, quem estava sendo instrumento de Deus para aquelas pessoas vai descer. Por quê? Porque Deus, ele não quer perder ninguém. Então ele tinha um amor profundo na vida de Eutico. Eutico caiu, mas o propósito de Deus era manifestar a sua glória através daquela queda. Talvez você chegou aqui, ou talvez muitas das vezes você chega no quarto, você se ajoelha e diz: Senhor, o Senhor sabe que eu errei. E quantas das vezes nós prometemos a Deus: Senhor, eu não vou errar mais nisso, e nós erramos de novo. Mas o que eu acho interessante é que Deus, mesmo com a sua onisciência, ele nunca desiste. Ele sabe que você vai errar, mas ele diz: eu ainda tenho um plano na sua vida. Eutico, ele cai. Paulo, ele abraça Eutico, e a palavra do Senhor vai dizer que Eutico ressuscita. Deus não quer saber se você está forte nessa noite. Ele não quer saber se você é alguma coisa. A única coisa que Deus quer saber é se você, de fato, reconhece quem é Ele.
reconhece a sua fragilidade, reconhece a sua dependência. E quando eu reconheço a minha dependência, eu não olho para quem está do meu lado. Eu não fico acanhado para adorar a Deus como deveria adorar. Porque só quem sabe de onde saiu e quem tirou, adora de verdade. As outras pessoas, elas não sabem da sua intimidade com o Senhor. As outras pessoas não sabem do seu testemunho. As outras pessoas não sabem o que você passou. Mas Deus sabe. E você precisa prestar esse culto a Ele em gratidão. Eutico, ele está sufocado. Ele não tem mais sensibilidade com a palavra que está sendo pregada. E o inimigo, nesses últimos dias e desde sempre, ele tem tentado a igreja do Senhor, a nós, para que a gente não busque a palavra, para que a gente não tenha sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Porque nós sabemos que a palavra que edifica, é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que restaura, é a palavra que dá entendimento. É através da palavra que essa igreja está firmada. Enquanto estiver tendo palavra nesse altar, a igreja vai estar sobrevivendo. Porque a palavra que alimenta é a palavra que dá vida. Quer ver como o mundo está desconstruindo a palavra? A palavra do Senhor diz: faça-se homem e mulher. E o que é que o mundo está pregando? A criança vai nascer, ela vai crescer e ela vai decidir o que é que ela quer ser. Desconstrução da palavra. A Bíblia fala: adorarás somente a um Deus. Mas o que é que o mundo lá fala? Você é crente, você não pode ouvir música secular. Mas se for uma música falando sobre a natureza, você pode ouvir. Se for uma música falando sobre um carinho que você tem por alguém, você pode ouvir. Aí você vai ouvindo, e de repente você está ouvindo coisas que promovem a promiscuidade. Desconstrução da palavra. O Senhor fala por várias vezes na Bíblia, e todas as vezes que Deus ele abre a boca para liberar a palavra, coisas grandes acontecem. Vocês querem ver? Eu posso provar. Gênesis, princípio de todas as coisas. Como é que o mundo surgiu? Através da palavra. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Palavra. Moisés, volta ao Egito. Tenho ouvido o clamor do meu povo e decidi libertá-los. Palavra do Senhor sendo liberada para o ministério de Moisés. Ezequiel capítulo 37. O profeta está diante de um vale de ossos secos. Profetiza sobre esses ossos. Palavra sendo liberada. E o texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Aqui quem está falando não é qualquer um, é o próprio Deus. Palavra sendo liberada. Você está entendendo por quê que a palavra é tão importante? E muitas das vezes existe um bloqueio espiritual. Porque o inimigo sabe que se ele tirar a palavra da sua vida, ele tira a sua base. O texto que o nosso pastor leu,
sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Perceba que Nabucodonosor fez questão de destacar o que ele queria nas pessoas que viessem cativas. Que eles viessem ser inteligentes, de boa aparência, estudados. E o inimigo, ele não vai atrapalhar a vida de alguém que não quer compromisso com ele, mas ele vai atrapalhar aqueles que têm compromisso, aqueles que ele sabe que Deus tem um chamado. É por isso que é importante entender esse plano de salvação, do que Jesus Cristo ele faz nas nossas vidas, e só Jesus Cristo tem o poder de salvar o homem, tirar ele do mundo do pecado, para que quando o homem ele venha se arrepender e venha servir a Jesus Cristo, venha reconhecer que só saiu porque Jesus Cristo deu a graça para ele sair. O texto vai destacar mais. Depois que Eutico ele ressuscita, agora eles sobem e terminam o culto. Ora, quem não estava dando valor à palavra anteriormente, depois da queda, agora está dando. E o que o Senhor está querendo dizer? Talvez você está no seu momento de frieza, talvez você está no seu momento de comodismo, talvez você está se recusando ainda a fazer aquilo que eu pedi para você fazer, e você sabe que aquilo que eu pedi para você é você que vai fazer e não é mais ninguém. E você chegou aqui nessa noite pedindo: Deus, se realmente o Senhor está nesse negócio, fala comigo. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que Ele está na casa, que Ele quer que você faça. Se você foi batizado com o Espírito Santo, abra a boca, quebra esse protocolo. E eu gostaria de ser batizado com o Espírito Santo, porque eu ainda não sou. E eu peço ao Senhor: Senhor, se for para eu ser batizado, eu só quero se for para ficar que nem menino. Porque esse negócio de receber glória e ficar aprendendo não é de Deus. Se você está aqui nessa noite, não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Deus marcou o encontro contigo para revelar a sua glória. Você lembra quando você ainda ouvia a palavra e as lágrimas desciam? Você lembra quando ainda você tirava um tempo para ler a minha palavra? Você lembra quando você ainda entrava em propósito pelo teu ministério que eu constituí? Meu Deus. Senhor, eu sempre falo para o Senhor, se não for para ir para este altar e não tiver a presença, eu não quero ir. Sabe por quê? Você pode ter a melhor oratória, você pode ter feito bacharelado em teologia, você pode ter o maior conhecimento da palavra, mas se você não tiver unção e graça do Senhor, de nada vale. Você pode alcançar as maiores notas, ter uma voz linda, mas se não tiver unção, a igreja não recebe. E muitas das vezes você questiona: fulano tem uma voz tão mais aperfeiçoada, tão mais bonita, mas a igreja não sente nada. E talvez alguém que não teve aula de música,
Alguém que não teve a oportunidade de fazer um curso de teologia, quando abre a boca, parece que ou a igreja sobe, ou o céu desce. Quando Paulo ele estava se queixando para Deus a respeito do espinho da carne, o que é que Deus fala? A minha graça te basta. E como Deus já falou aqui, Ele te trouxe aqui para lembrar do que Ele te pediu para fazer. E você fica questionando e você fica atrasando aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas Deus Ele está dizendo, Ele já deu todas as ferramentas, Ele já deu a graça, Ele já deu a unção, Ele já revestiu do Espírito Santo. Está faltando mais o quê? Se tem alguém que não adora do teu lado, se tem alguém que está ouvindo essa mensagem e nunca mais sentiu a presença do Senhor, é noite de sentir. É noite de abrir a boca e adorar. Agora nós vamos encerrar essa mensagem partindo para o segundo texto, que é o texto que interliga essa mensagem. Nós já entendemos que Eutico ele ressuscitou depois do sono espiritual, que está falando aqui desse texto. E agora nós vemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que está falando: eis que estou à porta e bato. Não é qualquer pessoa que está na porta. Vocês sabem quem está na porta. Isso aqui é o próprio Deus falando. E ele fala mais: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E Deus me deu uma profundidade tão interessante nesse versículo. Perceba, Deus está na porta e está batendo. E ele fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ele não deixa dúvidas de que tem alguém. A questão aqui é se quem está dentro vai abrir a porta. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou explicar de forma mais detalhada. Deus está falando aqui, é como se Deus estivesse falando: eu estou na porta. É como se Deus estivesse descendo do seu trono, indo para a terra, chegando na porta da sua casa e batendo. Toque, toque, toque. Quem é que está batendo? Talvez você dentro da casa grita: quem é? E Deus por sua vez responde: é Jeová. Talvez você grita de dentro: quem é? E Deus por sua vez diz: é general de guerra. Talvez você está dentro e você grita: quem é? E Deus abre a boca e diz: eu sou o primeiro e o único, o que vive e foi morto, mas eis que estou vivo e estou aqui para entrar dentro da sua casa. Abra a porta e deixa eu entrar. E talvez você não está satisfeito e você ainda pergunta: quem é? E Deus está dizendo: eu sou provedor. E você quem é? E ele dizendo: eu sou seu amigo. E talvez você gritando ainda: quem é? E ele: o seu consolador. E talvez você ainda esteja satisfeito e você está gritando: quem é? E ele vai dizer: eu sou aquele que não perde batalhas.
Talvez você está perguntando quem é. E ele está dizendo, eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu sou onipotente. Talvez você está gritando, quem é? E Deus ele está dizendo, eu sou o teu Salvador. Eu sou aquele que te dá forças. Eu sou o teu advogado. Eu sou o teu juiz. Eu sou a tua força. Eu sou o teu ânimo. E talvez você ainda está perguntando quem é. E aí ele vai dizer aquilo que João viu, que está escrito na sua coxa. Eu sou o Rei dos Reis. Eu sou o Rei dos Reis. É Jeová que está falando. A pergunta nessa noite é: vai abrir a porta ou vai ainda deixar fechada? Acho que você não entendeu. Você vai abrir a porta, né? Eu vou abrir a porta para você entender o que é abrir a porta. O Senhor vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Você que já gritou quem é, ele já respondeu. Se fosse eu, sabendo que é o próprio Deus que está do lado de fora, eu não ia nem abrir a porta, eu ia dizer, Senhor, quebra essa porta e entra com tudo. E para eu abrir a porta nessa noite, eu só tenho que fazer uma coisa. Santo, 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 santo. João viu vários anjos que estavam ao redor do trono. E eles estavam dizendo o quê? Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles não se cansam. Eles continuam dizendo, santo, 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 santo. E esse santo aqui é ensaio. Qualquer coisa que você fizer aqui nesse culto é ensaio. Quando você está perto de uma festividade do departamento, você não ensaia várias vezes os hinos novos para, quando chegar no grande dia, você cantar com perfeição? Esse culto aqui na terra é um ensaio para você adorar Ele quando chega aqui, para você saber a quem você está adorando e que tipo de oferta você vai oferecer aqui. Porque a oferta que o Senhor quer, aqui na visão de João, é adoração, santo, santo, santo. E o que é que você está fazendo? É noite de reconciliação. É noite de reconhecer que precisa de uma melhora espiritual. Eu queria muito trazer uma mensagem que a igreja glorificasse pela chave do carro, pela chave da casa, pelos bens materiais. Mas eu dou graças a Deus porque Deus ele me deu essa palavra. E eu tenho certeza que foi Ele que deu, porque nessa palavra não contém nada de bens materiais que vão ficar aqui, porque o foco de Deus para nós nessa noite não é lembrar das bênçãos materiais, do que Ele pode proporcionar para a gente aqui na terra, mas o que Ele pode proporcionar depois daqui. E você sabe que você
não foi criado, não foi chamado para ficar aqui. Você é estrangeiro. Você só é alguém que está de passagem. Então, se você tem adoração, se você tem glória, se você tem honra para Ele, o momento é agora. Abra a boca e diga santo. Quem está comigo, diga santo. 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 É o Senhor dos Exércitos. Enquanto estiver gente compromissada com a palavra, a presença do Senhor vai ser mantida nessa casa. Enquanto estiver gente que realmente sabe para que veio, Deus vai manifestar a sua glória. Enquanto tiver gente que saiba render adoração verdadeira ao Senhor, Ele vai derramar a sua glória, a sua honra, o seu poder. Quem quer honra? Quem quer unção? Quem quer glória do Senhor? Quem quer presença? Quem quer batismo? Quem quer manifestação de poder? Quem quer milagre? Abra a boca e adora Ele. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Você foi chamado para adorá-lo. Pela autoridade que o Senhor me deu nesta noite, eu quero profetizar na tua vida. Se tu ainda estás no momento de sonolência, se tu ainda estás no momento de comodismo, se tu ainda estás de olhos fechados, a hora é agora. Se levanta. Se levanta e faz a minha vontade. O revestimento eu já dei. A autoridade eu já dei. É só você abrir a porta. Quem quer abrir a porta? Quem quer abrir a porta? Eu acho interessante que quanto mais a gente foge do chamado, mais o chamado chega até nós. E eu quero te dizer que essa pessoa que vos fala não queria o chamado. E Deus fez a promessa para a irmã Rosilda, minha mãe, que está ali no fundo. E ela dizia para mim: você vai pregar a palavra. E o que é que eu dizia? Não, eu não vou. Vai ser outro, mas eu não vou. Mas eu acho que não deu muito certo, né? Se eu estou aqui hoje, primeiramente porque a graça me alcançou. Segundo porque teve uma pessoa que não desistiu de mim em oração. E quem sabe você não é alguém que está sendo levantado pelo próprio Deus para fazer alguém reconhecer que foi chamado para um grande propósito. Talvez você foi alguém que foi chamado para ajudar várias pessoas, para que essas pessoas propaguem o evangelho, para que essas pessoas se levantem, para que essas pessoas saiam dessa frieza espiritual. E eu não queria esse chamado, porque eu sei que é difícil. Se eu dissesse que é fácil para vocês, eu estaria mentindo. Mas é como eu falei: Senhor, se a tua graça for comigo, eu vou. Se a tua presença for comigo, eu vou. E nós estamos aqui nessa noite para dizer que Ele é bom,
e que o diabo não preste. Para dizer aquilo que foi nos confiado, propagar a palavra do Senhor a todos aqueles que necessitam, porque todos são dignos de arrependimento, todos são dignos de salvação. E nessa noite você veio aqui ouvir a voz do Senhor. E Deus também fala comigo. Não pense que eu aponto o dedo para vocês e Deus não fala comigo. Enquanto eu aponto 4 estão virados para mim. E não é porque eu sou melhor, porque eu reconheço que eu não tenho nada. E eu fico até incomodado quando alguém chega e diz: Raniel, pregador. E eu olho e penso: eu não sei pregar. Aquilo que está saindo na minha boca não são as minhas palavras. Mas é o Senhor que está colocando. É o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que vai aprimorando, é o Senhor que vai aperfeiçoando. Se não fosse a graça dele, eu não estava aqui. Se não fosse a graça dele, vocês não estavam aqui. Então não é sobre ser melhor ou ser maior, mas é sobre ser servo, é sobre reconhecer quem está acima e reconhecer que se ele está acima, se ele ainda está com as mãos estendidas, tudo vai ocorrer bem. Porque quando ele diz, vai entrar em uma peleja, nós já podemos cantar o hino da vitória. Porque nós sabemos que ele é general de guerra e quando ele entra, ele não perde batalhas. Então se nós estamos com ele e ele está com nós, logo somos mais que vencedores. Então que nessa noite você saia daqui com essa reflexão. Senhor, se eu não fui o servo que o Senhor queria que eu fosse até o dia de hoje, a partir de hoje vai mudar. Senhor, se eu não te adorei como eu deveria te adorar, eu vou te buscar mais. Senhor, se eu não fiz aquilo que o Senhor me pediu anteriormente, eu vou fazer, porque eu ouvi a sua voz. E eu reconheço que se não fosse o teu amor, eu não estaria aqui. Então, o que é eu fazer isso por ti, se o Senhor já fez muito por mim? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é segurança no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. silenciar Todas as vozes, menos a tua. A tua, Senhor. A tua. Te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento
no meio. do tormento. É livramento, a voz dele é Tua tudo. voz é tudo. A sua palavra é tudo, é tudo, é tudo que precisamos. Mas se eu te ouvir, Eu vivo, se eu não te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Só pode adorar assim quem ouve a voz. O texto ele diz: eis que estou à porta e bato. Mas ele não só está batendo não, porque no mesmo texto ele vai dizer: eu estou à porta e bato. Mas se alguém ouvir, não é a batida da porta, se alguém ouvir a minha voz. Só que escute uma coisa, ouvir a voz todo mundo ouve. Jesus falou hoje ou não falou? Jesus falou hoje ou não falou? Ele bateu na porta e ele está dizendo: abre. Ele está dizendo: abre. Mas o segredo não é vir para o culto e ouvir a voz. Porque mesmo que você não queira abrir a porta, a voz você vai ouvir. Deus ele te ama tanto, Ramana Sorecana. Deus ele nos ama tanto que ele bate e ele diz: abre. Bate e diz: abre. Ele está dizendo nesta noite: abre. Abre, porque o segredo não é quem ouve, o segredo é para quem abre a porta. Vim para o culto, ouvir ele falar, é só ele externando o amor dele por nós. Agora abrir é você sair da janela e vir para o culto. Abrir é você entender que pode até ser que você cai, morre, ele não te deixa só. Ele envia o seu servo para orar por você, para cuidar de você, para te ajudar. Mas tem uma coisa: o culto precisa continuar. Porque tem muita gente que acha que vai ficar lá ressuscitando o morto, ressuscitando. Ele ressuscita, mas o culto precisa continuar. Paulo estava trazendo um sermão longo. Era longo, mas ainda não tinha terminado. Você acha que chegou até aqui, mas eu caí, morri. A palavra, ela te ressuscita. Mas o instrumento vai continuar o trabalho. E se você não entender que você precisa vir participar do culto, abrir a porta do coração, você quer mais o que, rapaz? O amor dele está externado quando você entra nesse lugar e você ouve ele falar contigo. Mas abre a porta do teu coração, que você possa entender. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. tua voz Cadê uma vida que quer abrir o coração para Jesus? Venha nessa noite, venha. Mas se eu te ouvir, eu vivo. se eu te ouvir, Ramanassa Lemenas, prospero. Sua voz
é segurança no começo, meio e fim. Cadê a primeira vida para Jesus? Venha nesta noite. Ele está batendo e Ele está dizendo: abre, 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 abre. Jesus está voltando e você precisa abrir a porta do coração. Vem, se reconcilia com Ele hoje. Cadê você? Venha. Venha, venha, venha. Ele está batendo, mas Ele está dizendo: abre, 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 que eu quero fazer morada, eu quero trazer mudança. Cadê você? Venha, 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 venha. Venha, venha para que você entenda que Ele é tudo, que Ele é tudo. Cadê uma vida para Jesus? Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. A igreja de pé em nome de Jesus. Quantos ouviram Jesus falar nessa noite? Mas abra a porta. Abra a porta. Quantos querem continuar orando pelo jovem Ranielson? É Raniel. Quantos querem orar pelo Raniel? Levante suas mãos e diga amém. Deus abençoe, meu filho. Glória a Jesus. Mas ele está batendo a porta. E ele está dizendo: abre. Você vai passar essa semana ouvindo que ele está batendo, mas ele está dizendo: abre. Por que, pastor, ele fala? A Bíblia não diz, mas a gente entende porque ele falou: quem ouvir a minha voz. Sabe por quê? Isso aqui não é para ímpio, não. Aqui é carta destinada às igrejas. Ele está dizendo para nós, para a igreja. Porque ele não bate apenas, mas ele fala. É porque a Bíblia diz, glória a Jesus, você conhece a voz dele, não conhece? Você conhece ou não conhece a voz do seu pastor? Na medida que ele bate, ele está falando, dizendo: abre. Abre, é Ele que quer fazer morada na sua vida. Quantos estão alegres nessa noite? Glória a Deus. Mais uma vez, quarta-feira, reunião com todos os obreiros e as esposas e as lideranças. Glória a Deus. Sábado, glória a Jesus, temos a consagração com a nossa juventude. E temos a tarde e a noite lá no Village 2, seminário de discipulados. Irmãos, se inscrevam na saída em nome de Jesus. E domingo, tarde e noite, a festividade aqui com a banda Louvor e Adoração. E pela manhã, a nossa EBD. Toda a igreja convidada em nome de Jesus. E sexta-feira estaremos aqui com a ajuda de Deus para continuarmos, glória a Jesus, estudando o livro de Apocalipse em nome do Senhor. Quantos precisam das orações, amados irmãos? Meus amados irmãos, quero chamar aqui irmão George. Vem aqui, irmão George. Glória a Jesus. Irmão George e a sua esposa, a irmã Andréa, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Olha, irmãos, ele vai buscá-la. Glória a Jesus. Vem aqui o Toninho também. Vem aqui, Toninho. Glória a Jesus, que eu soube que Toninho fez aniversário, foi? Glória a Jesus. Vem aqui então. Glória a Deus. Você quer uma oração, Toninho? Glória a Jesus. Vem aqui, irmã Tamar. Traga ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão George, amados irmãos. Venha, meu filho. Glória a Jesus. Ele quer se exibir hoje. Glória a Deus. Vem aqui, fica aqui de lado. O senhor quer fazer algumas declarações? E não é que quer, amados irmãos? Irmão George está completando 12 anos de casado. Glória a Deus. É bodas de ônix, né? Glória a Jesus. Seda e ônix. Seda, que é um tecido especial, fino, e ônix, que é uma pedra forte. Glória a Jesus. Mas o que é isso diante do que o irmão George tem a declarar hoje? Pode, meu filho. Aprendam, viu? Inclusive eu. Deu trabalho de guardar, mas eu guardei. Aleluia. Salve, irmão, com a paz do Senhor. No dia 1 de 6 de 2020,
2011. Eu estava nessa mesma posição, pedindo ela em casamento. E hoje, eu renovo todos os meus votos, que vou amar, continuar amando, com toda a minha força, com todos os meus átomos, com toda a minha célula, de todo o meu ser. Vou continuar te amando, Andréa Teles. Então é uma renovação de votos, amados irmãos. Então, peraí, glória a Jesus. O senhor começou. Com certeza essa aqui é a dele, né? Coloque agora, glória a Jesus. E do mesmo jeito que você olhou há 12 anos atrás, olhando nos olhos dela, eu sei que você já prometeu, mas você vai fazer agora repetindo o que o pastor vai falar. Olhando nos olhos dela, olha para mim não, olha para ela. Eu seguro. Glória a Jesus. Olhando nos olhos dela, você vai dizer: meu amor, com esta aliança, eu renovo diante de Deus, diante da igreja, e prometo te amar por quanto tempo o Senhor me permitir em vida. Prometo continuar te protegendo, te guardando, suprindo tudo aquilo que você precisa, principalmente eu. Eu te amo. Agora a irmã Andréia, glória a Jesus, vai olhando para ele e vai repetir: meu amor, tá botando mais. Meu amor, com esta aliança, eu renovo meu voto de fidelidade, de cuidado, de amor para com a sua vida, até que a morte nos separe. Ou Jesus volte para nos buscar. Te amo. Um texto que eu quero ler para este casal abençoado, que tem criado a sua filha, né, na presença do Senhor. É o casal destaque na escola bíblica, glória a Deus, e é um exemplo, amados irmãos, para nós. Eu quero ler para vocês o Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e andas nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Amém? Recebe esta palavra? A igreja quer orar por eles, amados irmãos? Imagine daqui a 20 anos de casado. Glória a Jesus. Cadê o Toninho? Vamos orar também pelo Toninho, que completou idade nova. Quantos anos, Toninho? Quantos anos, Toninho? Olhe para o pastor. Quantos anos você completou? 17 anos. Rapaz, e bonito desse jeito. Glória a Deus. Olha como ele é carinhoso, amados irmãos. E está aí. E está nos jovens, amados irmãos. Está aí cantando com os jovens. Os jovens têm abraçado o Toninho, tem? Tem? Glória a Jesus. Muito bem. Daqui um dia a gente vai ver o Toninho cantando aí juntamente com vocês. Também a irmã Marinalva completou idade nova. Também. Glória a Jesus. Então vamos também estar orando pela irmã Marinalva, pelo Toninho que completou idade nova e por este casal abençoado. Glória a Jesus. Se ele se ajoelhou para se declarar, se ajoelhe para receber a bênção também, em nome de Jesus. Mas aqui na frente, em nome do Senhor, para ficar bonito na foto. Glória a Deus. Muito bem, glória a Jesus. Estenda suas mãos para cá, amados irmãos. Vamos estar orando, pedindo a bênção do Senhor na vida dos aniversariantes e na vida deste casal, que o Senhor possa completar muitos e muitos anos de vida neste casamento e que eles continuem sendo prósperos em nome de Jesus. Oremos. Bendito e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, com as minhas mãos erguidas e a tua igreja em sinal, Senhor, de pedindo uma bênção toda especial também com as suas mãos erguidas, nós, Senhor, abençoamos, ó Pai, Toninho pelo seu aniversário, a irmã Marinalva pelo seu aniversário, que o Senhor possa conceder tudo aquilo que ela precisa, tudo aquilo que o Toninho também precisa e concedendo-lhe muitos dias de vida. Pai, também te
apresentando, ó Senhor, irmão George e a sua esposa, irmã Andréia, ó Pai, pelo seu aniversário de casamento, que o Senhor continue, Pai, com as tuas mãos estendidas sobre eles, abençoando, guardando, ó Senhor, e que as dificuldades e as adversidades que surgiram nesses 12 anos, elas foram vencidas e continuarão sendo vencidas, Pai, porque as muitas águas não poderão apagar este amor, esta união, esta aliança que eles têm feito diante de Deus e diante da igreja. Pai eterno, continua os abençoando e te pedimos, Senhor, para a tua igreja aqui em Acauã, ó Pai, nos dá uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de conquista, nos livra de todo mal, de todo perigo. Nós repreendemos toda ação do mal sobre as nossas vidas, pois é o Senhor que nos garante a vitória, é o Senhor que nos guarda. Ó Deus, abençoa os jovens que desceram as águas, abençoa a Umadac, a sua coordenação. Ó Senhor, abençoa os jovens, Senhor, Aniel, que trouxe a poderosa palavra e o Senhor falou aos nossos corações. Pai, nos guarda, nos despede em paz, Senhor, crendo que o Senhor nos ouve e nos atende. Assim nós te rogamos, na certeza que o Senhor nos atende, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E todos dizem: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Senhor, Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: dê um abraço do seu irmão em nome de Jesus. Aos aniversariantes, que Deus abençoe, feliz aniversário. Também ao casal em nome de Jesus.